Eu realmente queria acordar na terça-feira, vir aqui, sentar com vocês, olhar nos olhos de vocês aí por trás das câmeras e dizer: olha que boas notícias nós temos, olha que feliz, olha que resultado maravilhoso. Cada deputado demitiu 3 Aspone e deixou os gastos públicos mais baratos aqui pra gente não precisar pagar tanto imposto, mas essa não é a realidade. Já começamos o dia com notícia de reajuste no preço do gás de cozinha e também da gasolina, né? Gasolina teve um reajuste anunciado pela Petrobras em 7% e o gás de cozinha a 9,8%. Então a gente vai comentar mais sobre isso aqui hoje e também temos notícias das eleições na França e também no Reino Unido, onde a esquerda ganhou, né, no parlamento, e tem várias complicações e coisas que vão mudar ali no cenário da Europa e a gente vai comentar aqui sobre isso hoje. Além disso, também temos o Boletim Focus, que saiu ontem, e a gente também vai trazer mais notícias aqui no seu Soco Matinal, que é esse programa compilado bem rápido aqui para você começar o seu dia já sabendo todas as informações que vão te deixar puto também e também outras informações que vão te deixar mais feliz. Ao meu lado aqui tá ele, Matheus Malheiros. De novo, Matheus, você tá ficando todo dia aqui, hein, cara? Pois é, e hoje eu tô animado. Ontem falou que eu tava morrendo, hoje eu tô animado. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o Matheus, consultor da UVP Capital. E também ele, o vegano Guilherme Godoy, voltou aqui, nosso consultor de investimentos. Bom dia, gente. Um prazer estar falando com vocês. A gente percebeu os comentários de vocês sobre o Matheus e acabamos botando o menino para dormir ontem 8 horas da noite para ele ficar aí mais animado no dia de hoje. Mais animado. Acordou 6 da manhã, não sabia o que fazer. Já existia uns 2 anos que ele não acordava tão cedo, tá aqui agora feliz e rindo de manhã enquanto tá todo mundo de ressaca. Então, é uma disparidade muito grande no programa. Então, para começar o programa, a gente nunca deixaria um cara animado falar os índices, né? Então a gente vai com o Godoy aqui, que em 17 segundos falará os índices que já estão aqui na descrição do YouTube. Perfeito. Eu já vou começar falando também sobre os fechamentos de ontem. A Bolsa Brasileira, mais uma vez, fechou em alta, tá em 0,22. Os índices dos Estados Unidos fecharam praticamente todos ali no âmbito positivo, menos o Dow Jones ali, que não tem tanto efeito ali das empresas de tecnologia, fechando no negativo, e o dólar subindo 0,25 também. Nos índices futuros, a gente viu que nos Estados Unidos estão todos subindo também, o Dow Jones em 0,14, S&P em 0,26 e a Nasdaq em 0,41. Na Ásia e no Pacífico também, todos os índices estão subindo, tá? Então lá tá bem legal. E se você for olhar para a Europa, tá bem dividido. A gente tem a Alemanha, França e o Stoxx 600 caindo, enquanto a gente tem da Itália e Reino Unido subindo um pouco, tá? Nas commodities, a gente tem o WTI caindo 0,72 e o petróleo Brent caindo 0,62 na esteira ali de um possível cessar-fogo lá em Gaza. E o minério de ferro, mais uma vez, uma leve queda de 0,48, sendo equivalente a 114,68 dólares a tonelada. E além disso, o Bitcoin, né? O Bitcoin subiu 2,33%, chegando a 57.663 dólares. Maravilha. Deu mais de um minuto. Demorou demais, Godoy. Perdão. Que é isso? Na próxima a gente vai melhorar. Nas notícias internacionais, a gente começa com a notícia da Boeing, né? Que na acusação criminal que ela tem, ela se declarou culpada. Pois é, uma notícia que vai deixar aí, né, feliz, a não ser que você seja investidor de Boeing, né? Então, a Boeing ela se declarou culpada numa acusação de fraude em um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A empresa estava sendo investigada depois de acidentes fatais que aconteceram na Indonésia e na Etiópia, que resultaram em 346 mortes, né, em quedas com o 737 MAX. O que aconteceu? Né? Qual que foi o caso? O avião estava sofrendo com problema de estolagem, que ele começava a inclinar demais, começava a perder velocidade e podia cair. Então a Boeing, sem avisar ninguém, sem avisar a companhia aérea, sem avisar controladores, sem avisar pilotos, colocou um software defeituoso no avião para tentar corrigir esse problema, mas acabou piorando. E por causa disso, 2 aviões acabaram caindo, né, resultando aí, infelizmente, nessas mortes. Então a empresa, né, concordou em pagar uma multa aí de 243,6 milhões de dólares e vai ter que investir no mínimo 455 milhões de dólares em segurança nos próximos 3 anos, além de ficar sob a supervisão de um monitor independente. E até para tentar abafar esse caso, a Boeing ela chegou a fazer um acordo e pagar 2,5 bilhões de dólares para garantir imunidade para os executivos da empresa. Né? E só um cara chegou a ser processado, que foi um ex-piloto de teste, e ele ainda foi absolvido. Então a gente vê pelo menos um pouco de justiça, né, sendo feita aí com esse caso da Boeing, dessa fraude.
Na outra notícia internacional que a gente tem são as duas eleições do parlamento da França e também do Reino Unido, né? A esquerda ganhou forte, né? Como a gente esperava até com esse movimento que o Emmanuel Macron fez, que inclusive a gente veio acompanhando aqui no Suco Matinal, passo a passo, desde o momento que ele fechou o parlamento, disse que não renunciaria, fez um acordo entre o centro e a esquerda para ir contra a reunião nacional. Então, no final das contas, Emmanuel Macron fez uma grande jogada política. Pois é, na Europa a gente estava até com aquela perspectiva de ali no Reino Unido, na França, a direita acabar se dando melhor nas eleições. E o Manu, para os mais íntimos, conseguiu virar o jogo com essa manobra que ele fez. Então agora os novos governos eleitos vão ter alguns desafios para enfrentar, né? Então, porque ali na França, por exemplo, ficou muito dividido. O parlamento do Reino Unido também lá vai ter uma instabilidade política, então isso já acende um sinal de alerta. Mas o pior disso tudo é a situação fiscal dos países, né? Que os déficits estão em nível maiores do que pós-pandemia. A gente está no cenário de juros altos, crescimento econômico lento. Então, quando você combina tudo isso aí com esses déficits, não fica uma situação muito boa para os países, né? Então você fica num cenário que vai se repetindo de ter que manter os juros altos. Então é até perigoso chegar num cenário de estagflação. É um receio que tem. Que é uma economia que anda devagar, mas a inflação continua alta. Então o que está acontecendo nesses países, né? Apesar dessa situação, os governos eleitos não prometeram nenhum corte de gasto. Muito pelo contrário, eles prometeram aumentar os gastos e diminuir o imposto. Então vai fazer o anti-ajuste fiscal, vai piorar nas duas pontas. Tentar diminuir a arrecadação e aumentar gasto. Então, consequentemente, as taxas de títulos públicos desse país acabaram disparando nas últimas semanas ali, principalmente na França, que teve até a sua nota de crédito rebaixada pela agência S&P. Então, né, se a gente for pegar aqui os números de dívida, né, no Reino Unido eles já estão em 104% do PIB de dívida, e em 2007 eles tinham só 43% do PIB. E na França está pior, hoje está em 112% do PIB, e em 2007 era só 65%. Só que vale ressaltar que, apesar disso, né, esse endividamento de países desenvolvidos não é uma justificativa para o Brasil poder se endividar, né, para essa falta de austeridade fiscal que a gente tem aqui. Por quê? A nossa dívida é muito mais cara do que a desses países. Então ali os títulos da França estão aí com custo de 3,2% ao ano e no Reino Unido 4,2%. Enquanto a dívida aqui no Brasil custa 12%. Então apesar da gente ter uma dívida, né, relativamente bem menor, em comparação com esses países, acaba custando muito mais percentualmente falando. Então a gente é um país que justamente por não ser uma economia sólida não pode se dar o luxo de se endividar tanto. Maravilha. Indo então para as notícias nacionais, a gente tem esse primeiro reajuste, né, do preço do gás de cozinha e também do preço da gasolina, né? Foi o primeiro reajuste dentro dessa gestão na Petrobras da Magda Chambriard, né? A gente até agora não tinha nenhum reajuste vindo dela. A gente também, o mercado, na verdade, né, o banco Morgan Stanley espera também agora um reajuste no diesel, né? Que o diesel não teve reajuste, foi só o gás de cozinha e a gasolina. Perfeito. Então, assim, se a gente for olhar para essa parte, a gente via que a gasolina brasileira já estava com um déficit muito grande, em torno de 17% se comparado ali com o mercado internacional. Principalmente se a gente for olhar os índices que a gente sempre fala aqui, o petróleo Brent, ele é o que é utilizado como referência para a gente saber com relação a essa parte da defasagem do petróleo que é vendido aqui no Brasil com o petróleo que é vendido internacionalmente, certo? Então, assim, com esse novo reajuste, ainda vai ficar uma pequena parte que é subsidiada, tá? Que vai ficar ali nessa defasagem de em torno de 7,5%. Mas, assim, a gente já viu, foi bem visto pelo mercado, principalmente para saber que não vai ter uma interferência muito grande aí dos governantes com relação à nossa Magda Chambriard, levando a empresa aí ao que os grandes investidores esperam, que é que a empresa tenha mais lucro, né? Que é o objetivo de toda empresa, a maximização de todos os lucros. E levando em consideração o impacto que isso pode levar ao nosso índice de inflação, né? Porque, obviamente, se você aumenta os custos de algo tão importante como o da gasolina e do gás de cozinha, estima-se que vai ser acima de 0,20 pontos percentuais que vão impactar na nossa inflação, certo? Então, assim, é um impacto relevante, né? Que já vai vir aqui também pressionando algo que a gente está tentando, que é um controle inflacionário maior.
E se a gente for ver, umas empresas que vão conseguir se sobressair com relação a isso são até empresas de bens substitutos, tá? Que eram, por exemplo, as empresas como a Raízen e outras que trabalham com etanol, que tinham as margens um pouco mais apertadas, porque como a Petrobras não reajustava os seus valores, essas empresas também não conseguiam. Por quê? Se as empresas de etanol reajustam o valor do etanol, os consumidores fogem para a gasolina, né, que tende a ter um pouco mais de eficiência, e com isso as empresas ali ficavam com a margem mais apertada. Então, assim, essas empresas aí como a Raízen, Jalles Machado e algumas outras que trabalham também com etanol podem se beneficiar com esse reajuste, podendo reajustar os seus preços e ter ali um lucro um pouco maior nas suas operações. Pois é, até legal a gente falar do diesel também. Por que não reajustou o diesel, né? O Brasil, ele tem um transporte que depende muito de rodovia. Então, tudo aqui no Brasil transita aí por caminhão. E se reajusta o preço do diesel, reajusta o preço de transporte, né, ali por conta dos caminhões, e tudo acaba ficando mais caro. Então, se reajustar esse combustível, vai ter uma pressão inflacionária até mais forte que em gasolina, por exemplo, porque vai aumentar o preço de tudo. A outra notícia nacional que a gente tem é da Cielo, né? A CVM autorizou uma recompra de ações da própria Cielo, ou seja, essa oferta pública de aquisição das suas próprias ações é basicamente a Cielo recomprando do próprio mercado, que ela já havia vendido antes, as suas próprias ações para fechar o seu capital social fora da Bolsa de Valores. Exatamente, né? Com essa OPA aprovada, a gente teve o preço aí definido a R$ 5,60, corrigido pelo CDI até a data do leilão das ações, que deve ocorrer entre o final desse mês aqui, julho, e o começo de agosto, apesar das ações estarem negociadas aí no mercado a R$ 5,71. Então é basicamente isso que o Edson falou, né? A empresa vai recomprar as ações dos acionistas para não ter mais investidores minoritários e conseguir ter controle total ali sobre a empresa, né? Quem lançou essa proposta foram os próprios controladores ali, o Bradesco e o Banco do Brasil, e o banco que vai intermediar essa transação vai ser o próprio Banco Bradesco. Então, com isso, né, a empresa espera ter mais liberdade aí para fazer a gestão, né, e conseguir fazer um turnaround aí que a gente chama, né, que a empresa acabou perdendo muita margem, participação de mercado, porque acabou se tornando um setor muito competitivo aí, essa parte aí de intermediadores de pagamento. Então, hoje os papéis da empresa estão negociados a 5,71 no mercado, só que vale ressaltar aqui, apesar de não ser obrigatório você vender as suas ações, né, então, a gente vê aí que você tem que pensar bem se realmente vai querer manter, porque nesse caso, se você não vender, você vai se tornar sócio de uma companhia fechada. Então, não vai ter ali a CVM monitorando, por exemplo, não vai ter tanta transparência e você não vai ter liquidez para desfazer o seu investimento, se for o caso. Antes de ir para o nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai vir para esse novo quadro, que já virou um quadro aqui nesse programa, que é ler os comentários mais importantes ali que a gente achou do vídeo anterior. E um comentário que não tem importância, mas é importante falar, é o do @user-v16... Enfim, ele comentou que a Europa se lasque, né? A gente estava comentando da Europa e esse é o comentário que eu quero responder de maneira mais direta. Não, cara. Se a Europa tem qualquer coisa, a gente é muito influenciado, a gente compra muita coisa e vende muita coisa para a Europa, principalmente a Alemanha e a França, são potências muito grandes. A oscilação do euro impacta totalmente aqui, o mundo é único, a gente está globalizado já tem uns dias aí. Então, não vai com essa ideia de que a Europa se lasque ou que os Estados Unidos se lasque. A economia global como um todo, ela é unificada. Então não é tão bom. Exatamente. Tem um outro comentário que eu achei bem interessante do nosso @M84495, dizendo que sempre existe uma bolha se formando. Só temos que monitorar para não se posicionar no setor que irá estourar e criar uma reserva de capital para aportar em bons ativos. Quando as taxas de juros americanas começarem a cair, aí sim a bolha vai inflar com força. Nem começou a inflar ainda. Esse comentário é bem interessante. A gente realmente consegue observar ali diretamente assim, algumas empresas subindo sem algum aparato que justifique esses preços, né? Que é o que justamente o que ele está falando aqui, que são essas bolhas econômicas. De fato, isso pode acontecer. A gente ainda não sabe se essa bolha vai ser no setor de tecnologia, vai ser no setor de semicondutores, mas sempre ter muito cuidado, não ir com euforia e aportar grande parte do seu capital em um único papel. E a reserva de oportunidade ela é bem importante justamente para você pegar o contrário, quando empresas caem sem uma justificativa plausível. Aí você consegue estar comprando empresas descontadas com indicadores que ainda fazem sentido, né? Pois é. E eu vou ler aqui o comentário do @Felipe Duarte UK. De novo? Meu cliente, de novo. Todo meu dia cliente Felipe tem prioridade. Então, se você quiser ter o seu comentário lido por mim, vire meu cliente. Você será muito bem-vindo. Tá Felipe aqui. é assíduo, toda vez ele comenta Exato, mesmo. Felipe é assíduo, tem, dá moral pro Um cara, abraço, né? Felipe. Meu cliente, um abraço de novo aí.
Então, passando só para explicar o comentário do vídeo anterior. Como houve o aumento de imposto sobre o Viagra, agora as pessoas precisam escolher entre manter a vida sexual ativa e ficar comendo dinheiro no bolso ou diminuir o sexo para economizar. Concordo. Presidente deixou a população desarmada. É uma De escolha novo. difícil. É uma escolha difícil. É uma escolha complexa. A população vai sofrer com certeza com essa escolha. E agora indo para o nosso quadro então das notícias não tão irrelevantes, né? Nós temos aí o Boletim Focus, né? Que prevê aí uma alta do dólar nos próximos dias. Exatamente. Então, antes disso, eu queria explicar para vocês o que seria o Boletim Focus, tá? O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus, ele é a expectativa do mercado com relação aos principais índices no Brasil, tá? Então, ele é a mediana das 120 instituições escolhidas pelo Banco Central para mediar ali e dizer sobre as suas expectativas sobre os índices deste ano e dos próximos 3 anos, tá? Então, se a gente for ver aqui, a relação com o dólar, o dólar, né, teve uma disparada aí nos últimos dias e hoje o mercado espera que ele encerre o ano a 5,20 e não mais 5,5 como eles esperavam algumas semanas atrás, tá? Então, assim, hoje a gente tá com o dólar em torno de 5,46, então ele tá ali com expectativas de fechar o ano com menos 20 centavos ali, 26 centavos mais ou menos, tá? E se a gente for olhar para a parte da inflação, o IPCA já tá subindo já 9 semanas consecutivas. Agora, amanhã, na verdade, já vai sair o índice referente ao mês de junho, e a expectativa é que a gente encerre o ano a 4,02 para 2024 e 3,88 para 2025. Então, quando o pessoal fala de levar a inflação para o centro da meta, é justamente chegar aos 3% que foi estabelecido pelo CMN. Porém, a gente trabalha numa parte de bandas, em que a gente tem ali a inflação chegando de 3%, mas tem uma margenzinha de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, para saber se a inflação está dentro do centro da meta ou não, certo? E a taxa Selic, ainda se espera que vai fechar o ano em 10,5%, o mesmo patamar que estamos hoje. Então, assim, não teria nenhuma mudança aí com relação à Selic, chegando a 9,5% somente no ano que vem. Isso pressionado pelas margens de economias mais desenvolvidas que estão com a taxa de juros mais elevadas também. E a projeção para o nosso PIB de 2024 é que chegue o final do ano a 2,10% e 1,97% em 2025. Certo? Maravilha. Antes de finalizar o programa, né, agora a gente está incluindo sempre uma dica direta, assim, uma explicação bem basal de alguma coisa que a gente fala aqui. Pessoas que já são alunos da UVP, né, que a gente já tem uns 19, já bateu 19, 20 mil alunos, né, aqui na UVP Escola, já sabem de tudo que a gente está falando. Mas pessoas que estão hoje entrando aqui no UVP Capital, como nesse programa diário, talvez não saibam alguns termos mais básicos. E aí, estou trazendo algumas explicações, pegando sempre de surpresa aqui as pessoas para ver se eles realmente são bons, o tanto que parecem, né? Então, Matheus, explica aí pro pessoal de casa, de maneira bem simples, bem basal mesmo. Quando a gente fala que, como assim, a gasolina nossa é tão cara, a gente tem uma gasolina tão alta pro consumidor final comprar, no final das contas, a gente tem uma gasolina 5, 6 reais. Como que a gente diz que por que dolarizada ela tá tão baixa? Por que a gente fala que esse reajuste veio de maneira no momento certo, né? E por que ela estava reduzida até 17% no patamar global? Boa pergunta. Então vamos entender 2 fatores antes de tudo. Primeiro, o principal insumo para você produzir a gasolina é o petróleo, que é uma commodity negociada em bolsa e teve uma alta aí significativa nos últimos meses, principalmente com todo o cenário aí, né, Oriente Médio, em guerra, que pode segurar a produção. O OPEP também já acabou divulgando que vai cortar ali a produção, então acabou tendo uma alta no petróleo e isso influencia o preço da gasolina, certo? Então já tem um ponto, o insumo ficou mais caro. O outro é, o Brasil também tem um déficit aí de refinarias, até de gasolina. Então a gente não é autossuficiente ainda nesse sentido. Então a gente tem que se ancorar muito em empresas internacionais de gasolina, né? O que você está querendo dizer então é que apesar de ter várias falas tradicionais que o petróleo é nosso, na verdade a gente não consegue produzir somente com o que a gente tem no Brasil. O petróleo mas a gasolina nem tanto. Sim, sim. Esse que é o problema. Perfeito. Exatamente. Então junta esses 2 fatores. O petróleo fica mais caro, a gasolina a gente não é autossuficiente. Então a Petrobras daí, anteriormente, usava essa política de preço internacional, né? Paridade de importação, justamente porque precisa importar, né? A parte da gasolina também. Então, para ela conseguir se manter competitiva no cenário global, né, teria que seguir esses preços globais. Só que, né, como a gasolina é um fator muito inflacionário no Brasil, então se aumentar o preço da gasolina, aumenta a inflação como um todo, e a meta do governo é tentar segurar a inflação, não é interessante ficar repassando esse ajuste de preços.
E aí o governo subsidia parte disso, né, bancando esse preço para não ficar tão alto para o consumidor final. Não necessariamente no governo, a Petrobras mesmo, né, que é controlada pelo governo, então o governo fala, ó, segura aí o preço, não repassa tanto pro consumidor, que não é legal pra gente, vê a inflação aumentando. E daí tanto que isso lá na época da Dilma acabou dando muito problema com os déficits ali da Petrobras, né, prejuízo atrás de prejuízo. Então, é uma situação que a gente tem que evitar porque já deu muito problema lá atrás. E vale lembrar também que a Petrobras é uma empresa e o maior acionista é o próprio governo brasileiro. Então, se a Petrobras estiver saudável e reportando lucro, esse lucro se traduz em dividendos que vão para o governo, que pode usar isso aí para subsidiar os próprios gastos públicos. Maravilha. E é isso. Então, para finalizar o programa, a gente tem o recado final. Esse recado final fica comigo hoje, eu mesmo dou o recado final, então para você aí, tá sentindo um pouco sozinho, precisa ir conversar com algum amigo, conversar com alguma pessoa, não quer tratar alguma coisa, você chama ele para quê? Chama seus amigos para fazer uma pescaria. Por quê? Porque no momento que você faz uma pescaria, você tá sentado em um local, olhando pro rio, conversando, potoca com alguém, bebendo uma cerveja. Se você fazer esse convite direto para alguém, qualquer pessoa vai achar estranho. Vamos sentar, um olhando pra cara do outro, beber uma cerveja, passar o dia inteiro fazendo isso? Eu recusaria, não parece tão bom. Agora, vamos fazer uma pesca? Vamos pescar? Eu iria, e o resultado é igual. Então, esse é o meu recado final. Uma boa terça-feira aí pra vocês. Espero que essa semana você venha com melhores notícias aí, com menos reajustes e com menos tributação em cima da gente. E um bom trabalho pra todo mundo aí que tá começando o dia agora.